E aí pessoal, tudo bem? Bom, estamos aqui para o último vídeo da série Introdução à Museologia, uma série de vídeos feitas para a matéria de Introdução à Museologia da Escola de Comunicação e Artes da USP com o professor Martin Grossmann. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o museu e a sociedade. A gente falou bastante sobre a origem dos museus, sobre a organização dos museus, sobre o Museu de Arte Moderna, a gente falou bastante também sobre o discurso que o museu quer criar, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o museu e a sociedade. Você já parou para pensar qual é o público que visita os museus aqui no Brasil? Você já parou para pensar quais são as pessoas que entram nos museus e por que elas entram no museu? O museu ele tem determinado discurso, tem determinada organização. Disso a gente já sabe lá dos vídeos anteriores. Mas a gente tem que entender que tanto a organização da arte quanto a organização da sociedade estão muito ligadas ao museu. Por exemplo, muitos dos grupos que frequentam o museu são grupos que pertencem a uma certa elite, que tem o dinheiro para frequentar. São pessoas que já frequentam o espaço e que têm dinheiro para gastar observando quadros. Muita gente não tem 20 reais para poder entrar no museu para poder ficar observando quadros. Muita gente não entende qual que é a importância de você estudar arte, qual que é a importância de você aprender arte. E as pessoas não estão erradas, elas só não foram ensinadas sobre isso. E não ser ensinado sobre isso faz parte de um discurso da sociedade, que tem muito a ver com a forma de educação que a gente tem no Brasil, com a organização social que a gente tem aqui no Brasil. Uma organização social baseada na desigualdade, que está refletida, por exemplo, nos públicos que frequentam os museus. Os públicos que frequentam os museus no Brasil são principalmente esses públicos das elites, que têm dinheiro, que têm formação universitária, que têm formação acadêmica, que têm formação em arte, que conhecem outras línguas, são públicos privilegiados. E são esses os públicos que frequentam os museus, que consomem os museus. É para esses públicos, principalmente, que é direcionado o discurso dos museus. E isso está muito errado, só esses públicos participarem. E a população das periferias, a população de baixa renda, a população com menor acesso à escola, menor acesso à universidade, menor acesso ao conhecimento acadêmico, esse público também tem que estar dentro dos museus. E os museus eles têm que saber acolher esse público, saber mudar o seu discurso direcionado para as elites, que tem essa determinada função de reiterar as elites, para ele ser um museu direcionado também às pessoas no geral, às pessoas pobres, às pessoas que não têm conhecimento acadêmico. O museu ele tem que saber receber essas pessoas, ele tem que receber essas pessoas também têm que entrar no museu, tem que conhecer arte, tem que conhecer cultura, tem que saber sobre pintura, sobre escultura, sobre arte moderna. Isso é um processo de democratização da arte, democratização da cultura, democratização dos museus. É um processo em que o conhecimento que é produzido no museu, ele é levado para todos, ele não fica restrito a um grupo dominante. E aí a importância da gente ter pessoas que param para refletir sobre a importância dos dias em que o museu é de graça. Por exemplo, no MASP, aqui em São Paulo, que foi o museu que a gente analisou, de terça-feira a entrada é livre, você não precisa pagar, e é um dos dias em que o museu é mais frequentado. Porém, de terça-feira a maioria das pessoas trabalha, nem todo mundo pode parar de trabalhar para ir no museu de terça-feira. Opa! Temos aí um problema. Como que a população trabalhadora que mora longe, que tem que pagar a condução, vai conseguir aproveitar uma terça-feira em que ela devia estar trabalhando para ir no museu? Ela não consegue entender, porque o trabalho dela vale muito mais do que uma visita ao museu. Porque ela depende do trabalho para sobreviver, mas ela depende da arte para sobreviver. Então, enquanto a gente continuar reproduzindo esses discursos de arte para poucos, de cultura para poucos, o Brasil ainda vai ser um país de desigualdade, principalmente de desigualdade intelectual, em que todo o conhecimento ele é detido por uma elite que detém o dinheiro, enquanto outras parcelas da população não têm acesso. Um dos elementos modernos que tem surtido muito efeito nessa democratização da cultura são os espaços culturais. Aqui em São Paulo, a gente tem o Centro Cultural São Paulo, que é um espaço, é um complexo de bibliotecas, de salas de dança, de música, de áreas expositivas, de auditórios, em que acontecem diversos eventos culturais para dar um maior acesso à população a esses elementos culturais. E é muito importante, por exemplo, a organização desses espaços culturais na cidade. Você já parou para pensar, por exemplo, na organização geográfica dos museus? Por que os museus eles estão onde eles estão?
Por que, por exemplo, o Centro Cultural São Paulo, ele é próximo de uma estação de metrô? Principalmente para dar esse acesso à população que pode utilizar o transporte público para chegar mais rápido, de uma maneira mais fácil, ao centro cultural, para poder aproveitar melhor todas as oportunidades que ele oferece. Enquanto isso, outros museus ficam distantes de estações de metrô, ficam distantes de pontos de ônibus, ficam escondidos, onde só as pessoas que têm carro podem ter acesso. Isso já seleciona muito o público e o direcionamento desse museu. Já tem muito a ver com o discurso que esse museu vai criar. Por isso, é importante a gente parar para pensar sobre essas questões relacionadas ao museu e à sociedade. Qual que é a função do museu e qual que é a função que a gente quer que o museu tenha? Quais são as modificações que a gente pode fazer no museu, na maneira como ele expõe, no recorte que ele faz, na criação de museus itinerantes, de museus que deem acesso às pessoas de periferia, às pessoas de baixa renda, para que elas entrem no museu e possam consumir também esses elementos culturais, que elas não dependam só da escola para estar dentro do museu, para que elas possam vir com as famílias, que elas possam vir de livre e espontânea vontade. E aí, para isso, a gente precisa modificar a visão que a gente tem de cultura e a visão que a gente tem de arte dentro da nossa sociedade. A arte não é uma coisa inútil que você só aprende para a escola ou você só aprende para poder observar os quadros. Não, arte também é uma maneira de você criar processos educativos, processos formativos. Processos em que você aprende, em que você adquire conhecimento, que vão beneficiar você durante a sua vida, que vão mostrar para você outras maneiras de ver o mundo, maneiras que pessoas de 200 anos atrás viram o mundo e representaram por meio da arte, outras formas de sentir, outras formas de ter sensações por meio do cinema, por meio da música, outras formas de adquirir conhecimento sobre diversos povos, diversas culturas. A arte, ela pode ser utilizada dessa maneira, ela pode ser utilizada também na educação, também na formação de conhecimento. A gente tem que parar para pensar sobre qual que é o futuro do museu dentro da nossa sociedade. Se a gente quer que o museu continue refletindo um modelo social, um modelo expositivo lá do século XIX, baseado na desigualdade, ou se a gente quer um museu que seja aberto, um museu que seja receptivo, um museu que esteja preparado para receber as pessoas e para construir com elas novas formas de arte, para que a arte popular também possa entrar no museu, para que a arte que é feita nas periferias possa entrar nos museus, que o museu ele não represente só a forma de arte que é feita pelas elites, que é a arte consagrada. Não, a gente tem que pensar que o futuro do museu é um futuro de luta, é um futuro que nós temos que entrar no museu, a população no geral tem que estar presente no museu, tem que ser representada no museu, porque assim como a população é heterogênea, defende diversas ideias, tem formas culturais heterogêneas, o museu também tem que ser heterogêneo. Então agora, conhecendo a origem dos museus, a organização dos museus, os museus de arte moderna e os museus da nossa sociedade, você já pode parar para pensar um pouco sobre a sua relação com o museu. E eu espero que você deixe aqui nos comentários todas as suas críticas, as suas sugestões, as suas dúvidas e as suas experiências com os museus. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar a sua curtida. Lembrando que aqui na descrição do vídeo tem muito mais informações para você que quer aproveitar e aprender um pouco mais sobre o museu e sobre a organização dos museus. Este é um vídeo feito para a matéria de Introdução à Museologia da Escola de Comunicação e Artes da USP com o professor Martin Grossmann. Fica aqui o meu abraço, espero que tenham gostado e até os próximos vídeos.